A segunda reunião preparatória para o FIT, Fórum Internacional Tributário, lotou o auditório Freitas Nobre na Câmara dos Deputados, em Brasília. Desta vez, o debate promovido pela Anfip, Fenafisco e Sindifisco Nacional, com o apoio da Fenafim, teve como tema tributação da renda, da riqueza e do consumo, o Brasil na contramão da OCDE. Os organizadores do evento reforçaram a importância de que a reforma tributária não se restringe à questão do consumo e cobraram mais debates sobre o tema. Estamos debatendo o grande tema que vai transformar o futuro do nosso país, que é a reforma tributária tanto esperada. Mas não está caminhando do jeito que nós gostaríamos. Entendemos que a reforma somente do consumo não resolverá o grande problema estrutural do país em relação ao seu sistema tributário. Então, esse evento visa a provocar que esse parlamento venha, ainda neste ano, também colocar na pauta a reforma da renda. Esse FIT não poderia acontecer em melhor momento. Está acontecendo, como se diz, no olho do furacão, no momento que está para acontecer a reforma tributária. Mas que pena que a reforma tributária deverá ser apenas e somente sobre o consumo. Essa é uma questão lamentável. Também é lamentável que num país, uma república democrática, em que a democracia é a mina dos ouros, nós tenhamos um texto para ser discutido em 15 dias. A chefe da Divisão de Imposto de Renda e Propriedade do Centro de Política e Administração Tributária da OCDE, Sarah Perry, participou de forma remota e fez uma apresentação sobre o imposto de renda da pessoa física no Brasil. De acordo com ela, o Brasil está na média da OCDE em relação ao percentual do PIB representado pelo tributo, 31%, mas apresenta uma grande disparidade quando se trata da taxação das maiores rendas. A informação foi reforçada pelo economista do IPEA e coordenador técnico do debate, Pedro Humberto Carvalho Júnior. O estudioso apresentou dados da Receita Federal que comprovam a maior incidência do imposto de renda sobre os mais pobres, questão que não está sendo tratada na reforma tributária que será votada nos próximos dias na Câmara dos Deputados. O Brasil está muito atrás da maioria dos países em termos do imposto de renda. O nosso imposto de renda é baixo, tributa principalmente o trabalho e isenta lucros e dividendos, o que não ocorre em outros países. Então, esse seminário trouxe luz a esse fato da grande regressividade do nosso imposto de renda e da necessidade de discutir uma reforma realmente eficaz. E nesse momento que se discute o arcabouço fiscal e a necessidade de aumento da arrecadação, essa é uma discussão imprescindível. Com certeza. A discussão da reforma tributária está concentrada em unificar os impostos sobre o consumo, com a introdução de um IVA nacional, e isso tem um potencial de reduzir receitas. O que a gente tentou demonstrar nesse debate é que o imposto de renda pode cumprir esse papel de equalizar essa perda de receita sem gerar impacto econômico negativo, porque o que a gente almeja é tributar apenas os super ricos e, com isso, arrecadar cerca de 80 bilhões. A pesquisadora latino-americana da Tax Justice Network, Florência Lorenzo, também analisou a realidade do imposto de renda no Brasil e defendeu uma mudança na sua estrutura a fim de se alcançar mais progressividade. Os impostos de renda, no geral, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, são dois componentes centrais para qualquer esforço de tornar um sistema tributário mais progressivo, né? Porque eles justamente incidem sobre aquelas pessoas que têm maior capacidade de contribuir. Mas, a depender do desenho do imposto e quão efetivo o sistema é em combater abuso fiscal e sonegação fiscal, isso pode afetar a progressividade do sistema. E, por isso, alguns dos temas que a gente estava discutindo hoje são fundamentais para pegar esse sistema que já tem uma natureza por si só progressiva e transformar ele ainda mais progressivo. A reunião contou com a participação dos deputados Mauro Benevides Filho e Reginaldo Lopes, que integram um grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara, além do deputado Bom Gás. Todos reforçaram que o primeiro passo da reforma será focada na tributação sobre o consumo, mas se comprometeram a, vencida essa fase, promover a reforma sobre a renda e o patrimônio. O debate que tem um foco em renda e patrimônio, nós também constitucionalizamos a obrigatoriedade em 180 dias enviar a reforma sobre renda e patrimônio. Compreendemos que o Brasil tem um espaço enorme, grande, para
tributar de maneira mais justa renda e patrimônio, e que o aumento dessa arrecadação, seguindo o princípio da neutralidade da carga tributária, deveria incidir na redução da alíquota padrão sobre consumo, que de fato é um imposto mais regressivo, né? Acabou essa aqui, nós vamos falar da progressiva renda e patrimônio. Esse tem que ser um acordo político entre nós, isso que eu disse para o Faiano outro dia quando eu fiz o contato. Essa tem que ser a nossa luta. No segundo semestre vai ser feito a mudança do imposto de renda, que vai não só na alteração das alíquotas do imposto de renda e nas faixas, mas também a incidência do imposto de renda sobre dividendos, que o Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendos. E com a alíquota de 15%, por exemplo, e a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica, exatamente, isso pode dar uma arrecadação de 50 bilhões. Não é só o potencial arrecadatório, é o potencial de justiça, que esse pessoal mais rico tem que contribuir. Os organizadores do evento ficaram satisfeitos com o resultado do debate. Para nós do Fisco Municipal, esse evento, principalmente esse segundo prefeito, foi importante. Tivemos a oportunidade de levar as questões municipais para os parlamentares que vão decidir. Continuamos ainda na luta, vamos, a partir desse evento, trabalhar em favor do município, porque as pessoas vivem no município. E se não tivermos olhar para o município na reforma tributária, todos nós sofreremos. É muito importante quando a gente tem um sistema tributário como brasileiro, né, que além de reforçar, ele reforça muito uma distorção alocativa nas riquezas que o nosso país produz, fazer a comparação com o resto do mundo, né, e trazer para a sociedade, para os parlamentares particularmente, a percepção de que as coisas não precisam ser assim, que em outros países do mundo não é assim e que o papel distributivo do sistema tributário foi importante no processo de desenvolvimento desses países, de bem-estar das suas populações e que nós precisamos corrigir os nossos rumos aqui se nós também quisermos nos desenvolver, se nós também quisermos reduzir as nossas desigualdades, né? Nesse sentido, a gente oferece a contribuição dos auditores fiscais, a contribuição técnica dos auditores fiscais, no sentido de viabilizar isso. O FIT, que terá como tema Pobre no Orçamento e Rico no Imposto de Renda, está marcado para o mês de agosto.